A internet é um local onde conteúdos leves e descontraídos são facilmente encontrados, assim como conteúdos bizarros. A internet é um lugar vasto onde milhares de gigas de arquivos são armazenados e provavelmente todos os sites no qual você já acessou e arquivos que já baixou são apenas a ponta do iceberg. Sites com vídeos gore, fóruns de canibalismo e fóruns terroristas são coisas que podemos encontrar por aqui, com muito mais dificuldade e risco, é claro, mas ainda assim é possível encontrar. O meu nome é Fleb e hoje estaremos falando sobre a parte nojenta da internet. O canibalismo é uma prática um tanto quanto estranha. O ato de consumir carne de seres da mesma espécie por praticamente toda a história humana foi considerado algo estranho e grotesco, com exceção de algumas culturas. Uma pequena comunidade se formou por volta dos anos de 1990, com a criação de um fórum chamado The Cannibal Café, como o próprio nome do site diz. Cannibal Café era um fórum para pessoas que expressavam o seu desejo por canibalismo. Durante toda a sua história e atividade, a maioria das discussões e posts eram sobre o fetichismo do canibalismo, com a maior parte dos usuários apresentando seus desejos de consumir a carne humana. Por mais de ser um site muito polêmico, tecnicamente, ele não seria um site criminoso, apesar de seus usuários expressarem seus fetiches envolvendo vorarefilia, cujo em sua maior parte é a parafilia ou desejo de se imaginar sendo consumido ou então consumindo alguém. Todo o site era apenas um ponto de encontro de pessoas com gostos estranhos, até que um dia isso mudou. Um usuário cujo na vida real tinha o nome de Armin Melwis fez uma postagem com o seguinte texto: "Procuro o homem saudável, entre 18 e 30 anos, que deseje ser abatido e consumido." E alguns dias depois, de fato, alguém havia respondido o homem. Nesse caso, um outro usuário chamado Bernard Brandes. Os dois homens de fato se encontraram pessoalmente. Os relatos dizem que Melwis primeiramente tentou consumir o órgão genital da vítima. Obviamente, a tentativa deu errado, e ambos os homens não conseguiram consumir o órgão. Então, com total consentimento, Armin Melwis retirou a vida de Bernard Brandes. Dias depois do crime, Armin esquartejou o corpo da vítima e o cortou em pequenos pedaços, cujos mesmos foram lentamente consumidos pelo assassino por cerca de 10 meses, com um total estimado de mais de 20 quilos de carne humana consumido. Alguns usuários do mesmo fórum fizeram denúncias sobre o caso de Melwis, e logo os policiais da Alemanha o deteram. Seu primeiro julgamento foi descrito como um homicídio culposo, cujo é aquele que mata alguém sem a intenção de matar, e cerca de 8 anos de prisão. A população alemã ficou decepcionada e completamente chocada com o julgamento, visto que um homem como Armin Melwis deveria ter consequências equivalentes aos atos que o mesmo cometeu. O problema é que as autoridades alemãs não sabiam direito o que fazer, visto que todos os atos, inclusive o assassinato de Bernard, foram consentidos pelo próprio. Então, um segundo julgamento foi conduzido, e dessa vez Armin Melwis foi sentenciado à prisão perpétua, culpado pelo assassinato de Bernard Brandes. Essa história é muito bizarra e fortemente distorcida. Ambos os homens sofriam com graves problemas mentais, tanto pelo desejo de ser consumido quanto pelo desejo de consumir. Diversos meios jornalísticos condenam o site The Cannibal Café pelo acontecimento,
mesmo o site não tendo praticamente nada a ver com o ocorrido. Ele apenas serviu como um ponto de encontro para esse tipo de pessoas. Hoje em dia não é possível mais acessar o Cannibal Café, com o site sendo fechado logo depois do ocorrido envolvendo Armin. Uma curiosidade é que o mesmo está vivo até hoje, e ele se diz ser vegetariano, e hoje em dia o mesmo acredita que existe cerca de 800 canibais ativos na Alemanha, tornando assim o Cannibal Café um dos sites mais obscuros da internet. Acredito que todas as pessoas presentes nesse vídeo já receberam ou ficaram sabendo de pessoas que receberam vídeos gore. Gore é um termo utilizado em mídias gerais. Geralmente são mídias que representam sangue, violência e mutilações sem qualquer tipo de censura. Hoje em dia, esses sites são muito populares e a vasta maioria usa a desculpa de serem apenas sites com cunhos jornalísticos e o intuito de informar e advertir sobre esse tipo de conteúdo. O precursor desse tipo de site foi um site chamado Rotten.com, com inclusive seu slogan sendo: "Se isso existe no mundo, você deveria ver", ou em uma tradução literal, apodrecido.com. Esse site prometia mostrar a realidade sem quaisquer censura de maneira mais crua possível. No site era possível ver fotos totalmente explícitas de pessoas sendo desvividas, cortadas e quaisquer tipo de conteúdo desse tipo. O mesmo foi fundado nos anos de 1996, em uma época que a internet era um local não muito acessado. O site veio realmente ficar famoso no ano de 2001, o mesmo ano que aconteceu um ataque terrorista ao World Trade Center. No acontecimento, muitas pessoas que se localizavam em andares superiores e com medo de uma morte lenta para as chamas, se jogaram do prédio. Na época, esses vídeos e imagens ficaram extremamente populares, e um dos únicos sites que continham uma quantidade imensa de imagens dos acontecimentos justamente foi o Rotten.com. Foi a partir daí então que o Rotten virou um site mundialmente conhecido, com milhares de usuários o acessando diariamente. Diversos meios de mídias jornalísticas o denunciavam, dizendo que o site tinha a intenção de propagar e romantizar a violência extrema. O Rotten continuou de pé por um bom tempo, mas depois de todos esses acontecimentos e o surgimento de sites mais chamativos como Ogrish.com, LiveLeak e BestGore, o Rotten foi perdendo seu público, até o seu eventual fim. Como o próprio nome do site já diz, BestGore foi um site criado em meados dos anos de 2008. O site tinha praticamente a mesma proposta do Rotten.com, mas enquanto o Rotten prometia documentar o pior lado da vida, o site BestGore prometia mostrar a morte como um espetáculo. Assim como o Rotten, o BestGore ficou relativamente famoso, mas não a ponto de alcançar uma audiência global. Até que no ano de 2012, o site publicou um vídeo que ficou conhecido One Lunatic, One I Speak, um vídeo protagonizado pelo famoso assassino Luca Magnotta. O vídeo rapidamente estourou, e assim como o Rotten.com, BestGore virou um site extremamente popular entre o público geral. Mas pelo fato do site romantizar a morte e incentivar o consumo desse tipo de conteúdo, o site foi rapidamente tirado do ar, e hoje em dia já não pode ser mais acessado. Bom,
Eu sei que eu deveria ter falado no começo do vídeo, mas se você assistiu até aqui é porque com certeza você se interessou por essas histórias. De maneira alguma eu recomendo você ir atrás desses tipos de vídeos ou qualquer outro tipo de conteúdo envolvendo o tema do vídeo. A propósito, esse vídeo tem a intenção de informar e propositalmente chocar o público, para que assim as pessoas saibam realmente o que acontece nos cantos mais obscuros da internet. O meu nome é Flap e até o próximo vídeo.